O título da mensagem dessa noite é O Bom Filho à Casa do Pai Retorna. Nesse Dia dos Pais, não deixa de ouvir essa mensagem, que essa mensagem vai falar o seu coração. Ouça ela na íntegra. Amém? Essa passagem está lá em Lucas capítulo 15. Mas eu quero ler só o versículo 17 da história do filho pródigo. Amém? Lucas 15, 17, que a princípio eu vou estar lendo para vocês, que é um momento assim crucial dessa história, dessa parábola. Amém? Assim diz a palavra. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, ele no cair em si, ele lembrou que na casa do pai tinha o quê? Tinha abundância. Aleluia. E ele ali desejando comer a comida dos porcos. Meu Deus, que situação que chegou este filho que tinha tudo na casa do pai. Um filho privilegiado que tinha tudo para ser bem-sucedido na vida. Mas no belo dia, ele vira para o seu pai e fala: me dá todos os meus direitos que eu vou embora. Ou seja, este também é um ponto crucial. Eu vou embora. Ele o quê? Ele se decidiu ir embora. E o pai vai atrás do filho que se decide ir embora? Não. A postura de um líder, a postura de um pai, é o seguinte: quando decidem realmente ir embora, não vai atrás, porque tem que cair em si e voltar. Por si tem que cair em si e voltar. Nesse capítulo 15, nós vamos conhecer que há duas parábolas nesse capítulo 15. A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, a ovelha que se perde. E aí, vamos lá no versículo crucial dessa parábola da ovelha perdida. Em Lucas 15, 4 diz o seguinte: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que ela venha de volta? Ou seja, para trazê-la de volta. O pai vai atrás da ovelha que se perde. Mas o pai não vai atrás da ovelha que decide ir embora. Aprenda, um líder que realmente, ou uma pessoa que foi abandonada, não vai atrás. Sabe por quê? Tem que cair em si e voltar. O pai, ele não vai atrás da ovelha que decide ir embora, mas ele vai atrás da ovelha que se perde. A ovelha que se perde, o pai vai atrás, mas a ovelha que decide ir embora, o pai não vai atrás. Isso é orgulho, e orgulho tem que ser quebrado. Nós vimos aqui que o filho pródigo, o que ele fez? Ele caiu em si. É necessário cair em si. É necessário repensar suas atitudes. A pergunta é: qual é a decisão que você tomou precipitada, sem pensar, que é necessário repensar? Que é necessário cair em si? Qual foi? E nesse capítulo 15 de Lucas, fala da parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. O filho que decide ir embora. Da ovelha que se perde e do filho que se decidiu por si ir embora. E do filho que decidiu por si mesmo ir embora. A ovelha que se perde, o pai vai atrás. Ele vai. Ele larga as 99 e vai atrás da que se perde. Mas a ovelha que decide por si mesmo ir embora, o pai não vai atrás.
Gente, eu acredito que esse pai aqui sofreu muito. Você pode ter certeza que ele sofreu. Mas ele não foi atrás do filho. Ele não foi atrás do filho. Isso é uma questão de honra, de amor próprio. A gente tem que saber o nosso próprio valor. A pergunta que eu te faço é: qual é o seu valor? A ovelha que se perde, o pai vai atrás. Mas o filho que decidiu por si mesmo ir embora, Deus não vai atrás. O pai não vai atrás. Caindo em si, com suas próprias pernas, ele volta. Caindo ele em si, com suas próprias pernas, ele volta. Por se tratar de um filho bom. O filho bom, a ovelha boa, a ovelha de bom coração, a ovelha humilde, ela volta. Ela repensa suas atitudes e volta. O pai buscou, o irmão buscou, ninguém buscou. Ninguém foi atrás do filho que decidiu ir embora. E olha que ele tinha um irmão. O irmão foi atrás para buscá-lo? Não. O pai foi atrás para buscá-lo? Não. Não foi. Nem um anjo foi buscar. Ninguém foi buscar de volta. Zacarias 4:6 diz o seguinte: não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito. O Espírito leva a cair em si. Se não caiu em si para voltar, é porque é orgulhoso. É porque é orgulhoso. É só o Espírito Santo que leva o ser humano a cair em si. É necessário repensar, cair em si. Quanto tempo você está desviado? Deus te sugere a obediência, a se retratar. É isso que Deus sugere ao filho pródigo. Cair em si é obediência, é sugerir a obediência, a retratar. Retratar não é uma questão de repressão, é uma questão de consciência. Retratar não é uma questão de repressão, é uma questão de consciência. Sabe por quê? Ele caiu em si. Logo veio a consciência dele. Veio o que será? Um filme lhe veio a consciência. Ele ali desejando comer a lavagem dos porcos, a comida dos porcos. Ele pensou o seguinte: eu tinha tudo. Eu era amado pelo meu pai, eu comia do melhor. O que eu estou fazendo com minha salvação? O que eu estou fazendo com a minha vida com Deus? O que eu estou fazendo com a minha comunhão com Deus? Que leva à salvação é um coração que cai em si. É um coração que te leva a se retratar. É um coração que te leva à humildade de voltar e se retratar. Este filho, o que ele fez? Ele veio à mente dele. O que eu estou fazendo com a minha salvação? O que eu estou fazendo com minha vida? Eu desisti praticamente de mim. Eu larguei tudo que eu tinha. Olha quem eu era e quem eu sou agora. Olha quem eu era, a posição que eu estava. Eu estraguei literalmente tudo. Olha a comunhão que eu tinha com o Pai. Olha o andamento que estava na minha vida com o Pai. Eu literalmente estraguei tudo. Ele por si, ele estava caindo em si e chegando
a essa conclusão. Como eu era tratado, e hoje desejo aqui comer a própria lavagem dos porcos. Caindo em si, é o que ele disse para si mesmo. 19. O que ele disse quando ele caiu em si? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. Aleluia, Jesus. Eu me colocarei pelo caminho. Eu me colocarei no caminho. No caminho que eu peguei para sair, é o caminho que eu vou pegar para voltar com as minhas próprias pernas. Porque o meu pai não tem obrigação de vir atrás de mim. O que você deseja de Deus, do Pai? O que você deseja de alguém, da sua liderança? Que ela te bajula? É você que tem que cair em si. Com as pernas que você foi, é as pernas que você volta. O que ele disse aqui? Eu me colocarei no caminho e retornarei de volta. O mesmo caminho que eu peguei para sair, é o caminho que eu vou pegar de volta, para voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Aleluia, Jesus. Eu me porei a caminho e voltarei para meu Pai. Eu saí e pelo mesmo caminho que eu vim, eu vou voltar. Aleluia. É isso que o filho falou em questão à sua comunhão com o Pai. Eu pequei contra o céu e contra a terra, é o que ele disse. O abandono significa que você pecou contra o céu e contra a terra. Olha para vocês verem, não estou falando de um bastardo, eu estou falando de um filho. O bom filho à casa do pai retorna. Aleluia, Jesus. O bom filho à casa do pai retorna. Agora, quando o filho é mau, quando o filho é soberbo, quando o filho é orgulhoso, ele não retorna. O bom retorna. Quando ele estava voltando para casa, o pai o viu de longe e reconheceu. Mas o filho não viu o pai. Ele não viu o pai, mas o pai viu ele de longe, porque o pai já estava esperando por ele. Mas na postura. Eu sou um líder, eu não tenho que ir atrás do meu filho. Eles decidiram ir embora, que eles retornem. Com as pernas que eles foram, é as mesmas pernas que eles têm que voltar. Se ele for bom, se ele não for soberbo, ele volta. Eu pequei contra o céu e contra a terra, quando eu abandonei, quando eu feri. Por que o pai o viu de longe e o reconheceu? O filho mesmo de longe voltando para casa, ele não reconheceu. Por que foi o pai que o viu e ele não viu o pai? Você já fez essa pergunta? Eu vou te responder. Por quê? Porque o pai não busca, mas espera. O pai não vai atrás, mas ele espera. O fato de esperar, apenas esperar, não significa que não sente falta, que não ama. Ama. Mas o pai sabe o valor dele. O pai sabe o que deu. O pai sabe das renúncias. O pai sabe o que é você dedicar uma vida toda para um filho. O pai sabe. O pai sabe o que é passar noites em claros. Correr para o hospital. O pai sabe. O pai sabe o que é amar. E o pai sabe o que é ter que ficar na sua posição,
Deixar o filho ir quando ele decide ir, mas o pai sabe ficar na sua posição e esperar. Aleluia. O filho pródigo, o filho rebelde, ele tem que cair em si e voltar. Porque quando volta, é um filho obediente, é um filho que teme a Deus. Porque se caiu em si, é porque o Espírito Santo tocou. Oh, glória a Deus. Aleluia! Porque o pai não busca, mas espera. O fato de esperar, apenas esperar, não significa que não sente falta, que não ama. O pai, ele vai em busca da ovelha que se perde. Mas a ovelha que decide ir embora, o pai não vai atrás. Essa semana eu recebi uma profecia de uma pastora que ela mandou um áudio para mim e falou assim: pastora, Deus me manda te dizer o seguinte: fique apenas na sua postura. Postura de perseverança e espere. Ou seja, o pai só vai em busca da ovelha que se perde. Mas a ovelha que decide ir embora, o mesmo caminho que ela foi, é o mesmo caminho que ela tem que voltar. Enfim, o bom filho, a casa do pai retorna. No que você precisa cair em si? No que você precisa repensar? Quais foram as suas atitudes que precisam ser repensadas? Quanto tempo você está nessa situação com Deus? Você fala que está na presença de Deus, mas na verdade não está. Ou seja, a sua comunhão já foi destruída. Sua comunhão com Deus, com o Pai, está afetada. Você está afastado do Pai. Você está distanciado do Pai. E essa distância de você com o Pai é uma distância que o inimigo trabalha. É necessário cair em si. O humilde, ele cai em si. Quem não é soberbo, ele cai em si. Ele repensa. Ele analisa quem realmente o Pai foi por ele. Alguém mais faria por você aquilo que o Pai fez? Alguém mais faria por você o que aquela liderança fez? Alguém mais faria? O bom filho, a casa retorna. Me leva a cair em si.